Turma do Propósito, tudo bem, meu amado irmão? Estamos aqui juntos para iniciarmos mais um livro das Escrituras, livro do profeta Jeremias. Hoje o primeiro capítulo, e você sabe, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último, são os objetivos aqui do nosso grupo Propósito. Esse é o nosso último ano do grupo Propósito e gostaria de lembrar os irmãos da regrinha que nós comentamos aqui no início do ano e também na nossa última live. Quando tivermos livros da Bíblia com 3 capítulos ou menos, nós deixaremos aqui a meditação daquele livro em um dia. Então, por exemplo, Abacuque tem 3 capítulos. No dia que for a leitura de Abacuque, eu vou pedir um pouquinho do seu esforço para que você leia todo o livro de Abacuque e você vai receber um vídeo correspondente a cada capítulo. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vou sempre avisar aqui com antecedência para que os irmãos façam a leitura e mantenham em dia para que no final de 2026 possamos acabar toda a escritura. Vamos lá, meu irmão. O profeta Jeremias, é importante você saber quando ele viveu. Quando a gente está lendo a Bíblia, às vezes nós passamos de um livro para o outro apenas por um simples virar de página. Mas entre Isaías e Jeremias há uma diferença de 100 anos. Jeremias veio depois, bem depois de Isaías. Isaías profetizou sobre aquilo que Jeremias iria experimentar. Jeremias ele iria experimentar, ver com seus olhos, o cativeiro do seu povo, o povo sendo levado cativo à Babilônia. Isaías profetizou sobre as situações que ele mesmo não viveu. Por exemplo, quando o povo foi levado para a Síria como cativeiro, aconteceu no tempo de Manassés, e foi o próprio Manassés, segundo a história judaica, que matou Isaías, que o cerrou ao meio. Isso está dentro da tradição histórica, não está na Bíblia, apesar de ter uma menção em Hebreus dos profetas que foram cerrados ao meio. Tudo indica que se refere a Isaías, que segundo a tradição judaica foi morto por Manassés. Esse, por sua vez, foi levado pelos assírios. Contudo, nós temos em Isaías a profecia de que Babilônia, aquela mesma que Ezequias mostrou todas as suas riquezas, levaria um povo cativo. E é nesse período que Jeremias vai viver. Ele pega um momento bom, diz o texto, no capítulo 1, que no 13º ano do reinado do rei Josias, que foi um bom rei, um rei que fez diversas reformas, que eliminou a idolatria, um rei que restaurou a leitura da palavra do Senhor. Ele achou o livro do Senhor perdido dentro da casa do Senhor. Há um reavivamento no tempo de Josias. No 13º ano, a palavra do Senhor visita Jeremias pela primeira vez. E Jeremias vai perdurar durante o reinado de Joaquim, de Zedequias, e até o 5º mês do cativeiro babilônico. Então, até o 5º mês, Jeremias vai durar profetizando quanto a todas essas coisas, e nós vamos olhar aqui para o livro e vamos meditar e aprender. No capítulo 1 mostra o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o chamado dele no 13º ano do rei Josias. A palavra do Senhor vem até ele e diz para ele assim, no versículo 3, diz assim, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, a própria Bíblia traz para nós algo muito importante para entendermos, que a vocação ela vem do Senhor. Não somos nós que escolhemos, é Deus quem nos escolhe para fazermos a sua obra. Jesus deixou isso claro ao dizer, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. O Senhor deixa isso muito claro. E Jeremias também, quando ele diz, a palavra do Senhor veio a mim. Não foi eu que fui até ela, mas a palavra do Senhor veio a mim e disse, eu te conheci, eu te formei, eu te santifiquei, eu te dei. Ele tem uma eleição aqui incondicional. Eu te constituí profeta sobre as nações. E nós temos aí a declaração de insegurança de Isaías, dizendo, eu não passo de uma criança. A palavra que ele usa no hebraico é Naar. É uma palavra que indica alguém jovem, sem autoridade. Ele indicava que ele não se sentia suficiente para isso. Mas o Senhor tem uma vocação e diz, não temas, porque tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Então aqui, irmãos, nós temos uma verdade maravilhosa, que as ações de Deus, elas são soberanas sobre as nossas vidas. Não somos nós que escolhemos os nossos caminhos, os nossos projetos, mas o próprio Deus é que direciona as nossas vidas. E muitas vezes ele nos direciona para aquilo que nós não nos sentimos suficientes. Sempre foi assim. E Deus, ele não chama aqueles que acreditam que são suficientes. Pelo contrário, muitas vezes essas pessoas que acham que são rejeitadas, mas as que não são, é essas que Deus escolhe para manifestar
nelas o seu poder. E o Senhor dá uma missão duríssima para Jeremias. Ele diz: eu vou te levantar como profeta, não é para você falar coisas boas, porque os profetas dos dias de hoje que são procurados são aqueles que profetizam conforme a pessoa quer ouvir. Tem muita gente andando atrás de profecia só para ser bajulado. E o que Deus diz para Jeremias é: o seu ministério vai ser arrancar, derribar, destruir, arruinar, depois edificar e plantar. Então, primeiro, Deus faz uma limpa. Ele manda que Jeremias, com as suas palavras, arranque, derrube, destrua, arruine, para depois começar a edificar e plantar. O que Deus tem para fazer na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes essa nova construção depende de um arrancar, de um derribar, de um destruir velhas maneiras, velhos costumes, velhos hábitos. Para fazer uma reforma completa, muitas vezes ele precisa remexer na terra do nosso ser, fazer tudo de novo, novamente, para manifestar assim a sua glória. E essa é a missão que Deus dá a Jeremias para falar ao seu povo e, com as suas palavras, praticar tudo isso em nome de Deus. Derrubar, arruinar, destruir, falar verdades que iriam doer, mas no final o resultado seria edificação e também a plantação, um novo germinar de um novo tempo de relacionamento com o Senhor. E o Senhor já começa dando visões a Isaías no versículo 11, e ele vai dizer para Isaías: vem novamente a palavra do Senhor e diz: o que você está vendo, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma árvore, uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus liga essa vara de amendoeira ao fato dele cumprir a sua palavra. Há duas interpretações. Uma é que a palavra amendoeira tinha o significado muito próximo à palavra vigiar. Mas o que é mais aceito dentro da interpretação teológica é porque a amendoeira ela tem uma característica muito interessante. Ela é a primeira de todas as árvores daquela região a florescer. O que Deus está dizendo para Jeremias é: há um contexto onde parece que nada acontece. E eu não me refiro apenas, irmãos, à salvação de Deus para o seu povo, mas também ao juízo de Deus para os perversos. Parece que nada acontece. Parece que quem está pecando pode continuar pecando, que nada vai acontecer com ele, não há juízo. E quem sofre com isso também parece não ser amparado muitas vezes. Mas Deus dá uma lembrança a Jeremias e diz: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu imagino, né, o texto não nos diz, mas eu imagino que ele entendeu que era uma vara de amendoeira por causa das flores. Então o Senhor está dizendo: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, o cenário pode parecer desassolador, um cenário desesperançoso. Contudo, irmãos, Deus vela por cumprir a sua palavra. E quando menos esperarmos, a palavra do Senhor, ela florescerá, ela produzirá tudo aquilo que precisa produzir, porque ela é poderosa. Vamos lembrar que Deus chamou Jeremias para profetizar e com as suas palavras arruinar, destruir, quebrar, aniquilar, depois edificar e plantar. Então a palavra do Senhor é poderosa para se manifestar e fazer todas essas coisas. E o Senhor vela por cumprir a sua palavra. Então quanto menos esperarmos, nós veremos aquilo que o Senhor prometeu: justiça, equidade, juízo contra os ímpios e perversos, virá da parte do Senhor. Os nossos olhos verão. E ainda, irmãos, o texto vai nos mostrar outra visão. O Senhor pergunta: o que você está vendo? Ele respondeu: eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca inclina ao norte. Eu imagino uma panela cheia de água e água fervendo. O líquido em si não era o problema, mas por que esse líquido, essa panela fervendo e inclinada para o norte? Para mostrar que aquele que muitas vezes no livro de Jeremias vai ser descrito como um manancial de águas, esse que poderia ser aquele que sacia a sede, viria com a destruição da parte norte. Uma panela de água fervendo causa uma destruição, causa queimaduras graves, assola, pode até matar. E aqui está se referindo à ira de Deus que seria derramada. E essa ira, por que essa panela está apontada para o norte, inclinada para o norte? Para mostrar que todo esse mal viria do norte. O Senhor usaria os povos para exercer juízo e corrigir o seu povo, a nação de Judá. Deus iria fazer isso através aí do povo que viria no norte. E ainda o Senhor, ele vem dizer para Jeremias o seguinte, lá no versículo de número 17: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar, e não te espantes diante deles, para que eu não te funde espanto na sua presença. O Senhor está dizendo: fortalece Jeremias para a missão que eu vou te dar, porque ela não é fácil. E o Senhor ainda diz que vai colocá-lo ali como coluna. Eis que hoje, versículo 18, te põe por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, sacerdotes. Vão pelejar contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Então Deus está dizendo para Jeremias, fique firme na missão e na mensagem que você deve levar. Não vai ser fácil, mas denuncie o pecado do povo e permaneça firme. Vão prevalecer, vão lutar contra você, mas não vão prevalecer porque eu sou com você. Então nesse capítulo 1 nós aprendemos muitas coisas, que Deus possa abençoar e aplicar ao seu coração. Lembre que o seu chamado é soberano, é Deus que se revela a você, e esse chamado é planejado desde a eternidade, como ele revela a Jeremias. Lembre também, meu irmão, que a sua insuficiência é a oportunidade para a mão de Deus mostrar em você o seu poder. Então não diga que você não é capaz, não diga que você é uma criança. Você pode até entender que você não é capaz, no entanto, você tem que ter a certeza que aquele que te chamou te capacita e fará a obra através de você. Entenda também que Deus está acordado, velando em cumprir toda a sua palavra e toda a sua promessa. Nenhuma delas ficará sem cumprir. Então, você que aguarda o juízo, quando você que aguarda a justiça, fique tranquilo que no tempo certo ela virá da parte do Senhor. E tenha resistência, prepare, cinja os seus lombos para que você possa caminhar com firmeza nessa terra. O mundo, ele tenta prevalecer contra nós, mas não pode vencer-nos, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe e aplique essa palavra ao seu coração, meu irmão, e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.